E aí pessoal, tudo bem? Vocês pediram nos comentários, então eu vou tentar no meio da semana fazer um vídeo mais curto resolvendo alguma questão do Enem para ensinar umas técnicas para vocês para melhorar a nota. E no vídeo de hoje eu vou falar 3 jeitos diferentes que você pode tentar enfrentar uma questão de humanas. Não deixa de ficar até o final, porque a terceira dica é inédita aqui no canal e pode te ajudar bastante. Então vamos lá. Baixei aqui a prova do Enem do ano passado, o Caderno Azul, e fui para humanas. E já na primeira questão achei uma questão muito interessante, porque ela não é uma questão difícil, mas ilustra várias das coisas que eu já falei no canal, e eu tenho a chance de falar uma dica nova também, então acho que vai ser bem legal. Então a questão é essa aqui. Então a primeira coisa nessa questão, que ela já mostra pra gente, é como não vale a pena você ler na ordem, que é a dica que eu dei no meu vídeo da semana passada, de Estratégia Enem, que é o vídeo mais importante do semestre sem dúvida, porque não é um vídeo de preparação, né, porque já passou a época de preparação, mas é um vídeo que vai te ajudar na prova a aumentar a nota. Então não deixe de dar uma olhada nele. E lá eu falo, gasto quase metade do vídeo para falar que ler na ordem a questão não vale a pena e vai tirar ponto. E essa questão de cara, a primeira questão de humanas já prova isso. Então você tem aqui essa questão que vamos dividir já ela nas 4 partes que eu falei, né? Tem o texto, tem a fonte, tem a pergunta e tem as alternativas. Essa é uma questão que, por que é muito interessante? Porque sem dúvida você não precisa ler o texto para resolver ela. Na verdade, essa questão é tão interessante que dependendo da técnica que você usar, até pelas alternativas já é possível responder. Eu vou falar um pouco de cada técnica. Tá. Primeira coisa, não leia na ordem. Né? Então começa, você lê a pergunta, e aqui pela pergunta você já vê que ele pede um processo humano. Então você já vai com isso na cabeça, é um processo humano. Lendo as alternativas, mesmo sem saber o que significam todas as palavras, tem lá, vai, ó, eruptivo, exógeno, tectônico, magmático e metamórfico. Não sei vocês, mas eruptivo, tectônico, magmático e metamórfico, para mim, de cara, já não parece algo humano. Talvez eruptivo, mas tectônico, magmático e metamórfico lembra rocha, lembra vulcanismo, lembra processo de formação de rocha. Então a palavra exógeno já destaca aqui, mesmo que você não saiba o que é exógeno. Então, de cara vendo, já valeria a pena começar pelas alternativas. Mas mesmo assim, você não tem certeza, você dá uma olhada na fonte, a fonte já deixa claro também, antropoceno. Antropo já vem de homem, então também não vai ser algo natural, que já falava na questão. E aí você pode ler o texto ou não. Sinceramente, o texto não ajuda em nada nessa questão. Então o primeiro jeito que eu tentaria resolver é simplesmente esse, né? Procurar por algo que não é humano, eliminar tudo que não parece humano e ver o que sobra. Então, para mim sobraria exógeno, talvez sobrasse eruptivo. Se sobrasse só as duas, mesmo assim, você tem 2 questões para acertar, e se você fosse chutar, era muito maior a chance de se acertar. Então o primeiro processo já é bem funcional, já é bom. Um segundo processo que é interessante, que é o que eu falei no começo do vídeo, que você nem precisaria ler o enunciado. E por que eu falei isso? No meu vídeo de como chutar, eu disse várias técnicas. Né? Eu não acho que você deva ter em mente como objetivo vou chutar as questões do Enem. Não é isso, né? Mas você nunca vai saber o conteúdo completo. Ninguém sabe o conteúdo completo. Então é bom você ter umas técnicas adicionais para quando você não souber o conteúdo, que dá para você ganhar um monte de ponto extra. Né? E aí no vídeo de chute eu falo que se numa questão 4 alternativas parecem sinônimos ou são muito parecidas, existe uma boa chance da outra alternativa ser certa. E isso faz sentido, né? Porque pensa assim, se você só pode assinalar uma e todas são idênticas menos uma, todas idênticas não podem ser certas, senão teriam 4 alternativas certas, então só sobra uma. Então essa é uma outra técnica, que é uma técnica de chute. De novo, isso é o último recurso, né? Não é o que você deve ir para a prova pensando em fazer, mas pode te dar muito ponto quando você não souber. Então essa questão ilustra isso também. Então, fora ilustrar que não valeria a pena ler o texto, que você está perdendo tempo, de vez em quando você tem que ler o texto. Mas a dica é, comece pela pergunta e pelas alternativas, só depois você vai para o texto. E nessa já fica claro que você ganharia tempo. Você não teria que ler o texto, já iria para uma próxima pergunta. A segunda dica é, caso você tenha que chutar, uma das técnicas de chute é, procura
entre as alternativas que tem uma que é totalmente diferente das outras. E talvez essa seja a certa. Como aqui as outras 4 são parecidas, sendo que todas elas têm a ver com processo de formação ou tectonismo, né? A única que se destaca é exógeno. Então exógeno provavelmente acerta. Tá? Então essa seria a segunda dica. Então vamos para o terceiro jeito, e essa sim é uma dica nova, que é algo que demorou para cair minha ficha, mas que fazendo medicina está muito mais claro como era importante. Mas antes dos vestibulares eu também já tinha sacado como é importante, que é conhecer a origem das palavras. Muito ponto eu ganhei, sem saber a questão, por pensar dessa forma, que é uma terceira técnica, é um terceiro jeito que você pode partir para uma questão. As palavras no geral, aqui que a gente usa no português, no geral, né, tem muita variação, tem muita origem, mas no geral elas vêm do grego ou do latim. Né? Então várias delas, se você já ouviu outras palavras semelhantes, você consegue tentar formar elas e construir elas por conta própria, por intuição mesmo. Né? Então aqui a palavra é exógeno. Eu, sinceramente, quando li exógeno, que eu fiz aquele meu esquema, né, de ler sem ler o texto, eu li exógeno e já pensei assim, nossa, mas o que eles querem dizer com exógeno? Então, exógeno, exo é algo normalmente fora, né? Você tem endo e exo, fazendo contraposição, e você vai ter isso em biologia direto, né? Endoesqueleto e exoesqueleto. Endoesqueleto, esqueleto de dentro, exoesqueleto, esqueleto de fora, né? E geno vem de, por exemplo, gênesis, de gene, tem uma origem, e eu nem sei se é essa origem, mas se cria uma hipótese, que é de geração. Então, exógeno seria geração externa, né? O que vem de fora, o que é criado de fora. Se todas as outras alternativas você tem algo que é dentro da Terra, percebe? Que é assim, tectonismo, erupção, processo metamórfico, está acontecendo de dentro, o que vem de fora já se destaca também, pela origem da palavra. Então não é nem pelo chute, não é nem pela leitura do que não é humano. É só pela origem da palavra. Isso você pode usar direto. Isso já me salvou várias vezes. Então essa é a terceira dica. Acho que já está ficando muito longo, porque a ideia é fazer um quadro mais curto, mesmo no meio da semana. E é isso. Então a partir de agora, quando o professor, no começo da aula, eu não entendia porque ele fazia aquilo, os professores faziam aquilo, eu achava que era besteira. Quando eles param para quebrar uma palavra e te explicar, vem de tal coisa, vem de tal lugar, aquilo não é inútil. Com o tempo você vai gravando mais coisas e você começa a construir as palavras por conta própria. Você começa a pegar palavras, quebrar elas e saber a origem delas. Às vezes até em linguagem cai isso, porque tem muita palavra que eles cobram, né, como é a formação da palavra. Então eu espero que vocês tenham gostado desse quadro novo aí. Se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo. A ideia é ser uma coisa mais curta, no meio da semana, e eu resolvendo uma questão de um jeito diferente. Porque quanto mais ferramentas você tiver no dia da prova, melhor. Claro que sempre o ideal é você ter o conteúdo completo, mas nunca alguém vai saber tudo da prova. Sempre vai ter que, em algumas questões, dar um jeito extra de resolver. E quanto mais ferramentas você tiver, maior sua chance de acertar. Então é isso, não deixa de se inscrever. Se você está gostando do conteúdo, agora que a gente voltou com o canal, não deixa de recomendar para as outras pessoas também.